Olá e bem-vindos ao Versus do Roger. Então hoje eu tô aqui para dar uma dica de criatividade, principalmente para quem escreve ou trabalha com arte e tarefas que exigem foco, né? Muito foco. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de literatura principalmente, considere esmagar o botão de inscreva-se, o botão de like aqui do vídeo, comentar o que você gostaria de ver aí nos próximos vídeos, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o estado de flow, né? O flow state, né? O flow state, então, é quando a gente tem uma tarefa, a gente consegue focar nela, uma tarefa assim de foco, energia, e com prazer, sabe? Aquela coisa de, por exemplo, eu estou escrevendo o meu próximo livro, eu consigo chegar num flow state de tipo assim, toda vez que eu pego para escrever, eu estou com energia, com foco e com vontade de fazer e com prazer de escrever aquela parte. Até nas partes mais paradas do livro, até nas partes mais desafiadoras do livro, eu estou conseguindo chegar nisso e por isso que eu quis fazer esse vídeo, tá? Eu vou ler aqui as principais características do flow state que eu separei aqui para nós, e depois eu vou falar como eu consigo manter isso, né? Então, o flow state definido por esse psicólogo, ele diz que é quando a habilidade que tu tem encontra um desafio adequado para aquela habilidade, né? E que tu tem um objetivo claro para aquilo, tem um final que tu decide fazer e que tu consegue chegar nele, tu sabe que tu consegue chegar nele se tu focar naquilo. Então, é alta produtividade, um foco e uma imersão sem interrupções, tu fica focado naquilo, não tem vontade de fazer outra coisa, tu chega a perder a autoconsciência, né? Tu chega a perder a tua noção de si, tu atravessa uma outra coisa aí. Nossa, a luz tá estranha aqui, né? Pera aí, deixa eu... Pronto, o sol tava pegando ali. Então tu chega a perder a autoconsciência, tu chega a perder a noção de si mesmo e se dedica completamente àquela tarefa. Eu gosto muito desse estado porque ele tira até o ego, então eu não fico pensando assim, será que eu estou cometendo um erro de gramática aqui quando estou escrevendo? Será que vai ficar legal isso? Não, eu simplesmente faço. E isso tudo, essa perda de si mesmo, esse foco muito grande, faz tu até perder noção do tempo também. Isso é uma das características do flow state. Aí tem aqui, nos sites que eu pesquisei, nos vídeos que eu vi sobre flow state, algumas dicas de como chegar nele. Eu vou falar como eu faço. E, enfim, definir metas claras é o primeiro deles, tá? Definir o que naquela sessão que tu vai sentar e vai se focar, tu precisa chegar. Onde tu precisa chegar, qual que é o objetivo. Isso tem que estar claro. Aí, pra mim, na escrita, geralmente quando eu chego, sento para escrever uma parte de um capítulo ou um capítulo inteiro, às vezes, eu já sei onde que eu quero chegar. E aí, aquela coisa, eu sou um jardineiro. Se você não sabe se você é mais arquiteto ou jardineiro na escrita, tem um vídeo meu sobre ser arquiteto ou jardineiro na escrita. Às vezes, no podar, no plantar as sementes ali, no regar a história, eu não vou chegar nessa visão que eu tive lá no início do capítulo. A história vai criando pernas e caminhando por si própria. Mas, quando eu vou fazendo essas alterações, já vou fazendo elas consciente do que eu vou fazer. Isso é outra característica que a gente vê no flow state, que a gente tem um feedback, um retorno, né, daquilo que tu tá fazendo meio que automático. Então, quando tu muda alguma coisa, tu já pensou por que tu tá mudando e qual que é o novo objetivo que tu quer chegar. Então, como é um foco muito intenso, então tu já consegue fazer essa análise. Eliminar as distrações, né? Tirar tudo que for te distrair. Se você tá escrevendo no computador, botar um editor que consegue ficar em tela cheia, que você não vai ver aba nenhuma. Eu fiz um vídeo sobre o Scrivener, que tem um modo de composição que é muito bom. Desligar o celular, tirar o celular de perto. Pra mim, as distrações não afetam o meu flow state. Talvez eu ficaria mais
Não sei. Talvez eu entraria mais em flow state se eu não tivesse distrações, mas, por exemplo, como nós temos uma filha pequena aqui em casa, à noite é quando eu escrevo, e daí a minha esposa fica assistindo TV ali, eu fico escrevendo aqui, a TV não me atrapalha, ou quando a Hannah me chama pra conversar alguma coisa ou falar alguma coisa que ela lembrou, não me atrapalha, eu consigo voltar de volta pro texto. Mas isso é uma coisa que desde sempre me acompanhou. Quando eu comecei a escrever poemas, eu levava meu caderninho para todo lado, e daí me perguntavam, nossa, mas não tá te atrapalhando o barulho das crianças correndo ou dos carros? Eu dizia, não, não tá. Quando eu estudava no ensino médio, era a época dos MP3 marca Diabo, que vinham lá da China, eu botava um fonezinho aqui, com outro eu escutava o professor, e não tinha problema. Mas é isso, talvez, quem sabe, se eu tivesse um local com uma porta fechada para escrever, eu chegasse num estado de flow state ainda mais forte. Escolher tarefas desafiadoras é outro das maneiras de atingir o flow state, tá? O que eu vou dizer disso sobre a minha escrita? O fato de eu saber onde a história quer chegar e eu tentar chegar lá é um desafio bem bom. O fato de ter diálogos e eu ter que fazer os diálogos parecer naturais é um desafio bem bom. O fato de ter ficção científica, então tem descrições de coisas que não existem e eu tenho que fazer, também é desafiador. Então, eu sinto que a história que eu tô escrevendo hoje, que me ajuda muito a chegar no flow state, é o desafio certo, um próximo passo na minha escrita que foi bem acertado. Tá? Então, às vezes, se você não tá conseguindo se focar num trabalho, é porque você tá travado por causa disso, né? Ou ele é muito fácil e você não se sente desafiado o suficiente, ou ele é muito difícil para as habilidades que você tem agora, né? Então você tem que praticar para chegar lá mais tarde. E o flow state, ele não inicia assim que você senta para fazer a tarefa. Você tem que ficar focado pelo menos 10 a 15 minutos, ou talvez até mais, para você chegar nesse flow state. Hoje em dia, como a gente tem esse já comprovado, né, com estudos que nossa janela de atenção tá ficando cada vez menor por causa do celular, a melhor coisa que eu digo para você é jogue o celular pela janela, né? Eu não tenho mais Instagram, não tenho mais TikTok, não tenho mais Threads, não tenho mais nada que fique me enchendo o saco. Eu tenho o Substack que eu escrevo e que quando eu quero, eu pego ele, eu leio textos longos, porque me ajuda a praticar a minha atenção plena ali, focada, por mais de 3 minutos, né? Ou 1 minuto, às vezes um vídeo no TikTok, né? Ou meio minuto, sei lá. Tá? Então isso também me ajuda. O que eu vi em alguns lugares aqui que eu fiz minha pesquisa, mas não vi em outros, e que eu acho que é uma dica muito boa para quem escreve, principalmente textos longos, né? Eu sempre paro a sessão que eu sempre paro de escrever quando eu sei o que vai acontecer depois. Então, eu estou no meio de um capítulo, eu sei que, sei lá, um personagem vai morrer e eu sei que tá chegando perto da hora de dormir, porque eu escrevo de noite por causa da aquela coisa toda que eu falei, que eu tenho uma bebê pequena em casa. Eu penso assim, beleza, eu vou parar aqui. Mesmo que eu tô com vontade de escrever a cena de morte. Por quê? Porque depois, no outro dia, eu vou estar com a gana de sentar e escrever. Que no outro dia eu vou estar com vontade, eu vou querer. Justamente isso, tu tem que sentar com vontade de focar e fazer. Então, assim, pode ser, ou isso, é uma cena que eu quero escrever muito e eu paro. Ou é um diálogo que eu paro no meio e eu já sei o que a outra pessoa vai responder. Que daí eu sento e daí eu já saio escrevendo. Eu sento e eu já sei o que vai acontecer. Às vezes eu paro no meio de uma frase que é uma frase boa, que eu penso assim, nossa, que legal essa frase. Eu paro e no outro dia eu continuo escrevendo, porque já sei o que eu vou escrever, então eu sento e já começo a escrever, não preciso ficar, o que eu vou fazer? Não, eu já sei, eu sento e começo. Então isso me ajuda muito o flow state, porque quem escreve sabe que a pior coisa é aqueles primeiros minutos que tu não sabe o que tu vai fazer. E assim eu já sei, já resolvi esse problema, tá? Então é isso pra mim. A meta clara onde eu quero chegar naquela sessão, geralmente tem a ver com essa última que eu falei, que é parar no meio, né?
sem distrações. Para mim não é tanto isso, mas para a maioria das pessoas eu acho que funciona isso. Desafios, tarefas desafiadoras, coisas desafiadoras. Não faça nada muito fácil, nem nada muito difícil também. Praticar concentração. Lembrar que demora uns 10, 15 minutos, às vezes talvez mais, para chegar nesse estado e você precisa praticar. E para mim, parar sabendo onde você quer continuar, para depois ser mais fácil de iniciar a próxima sessão. E de novo, agora falando aqui para vocês, eu notei que é primeiro, que é ter um objetivo, está relacionado com o último, né? Eu quero chegar até tal cena, até tal coisa, e eu paro no meio daquela coisa que eu quero chegar. E daí na outra sessão eu já boto outro objetivo e já tento parar também lá no meio disso, tá? Se você acha que você já passou pelo flow state ou sabe que você já passou pelo flow state, comenta aqui embaixo como que foi pra você. Se você ficou com alguma dúvida, porque esse vídeo é uma coisa realmente muito rápida sobre um conceito bem complexo, mas que eu acho que pode ajudar você, comenta também. E se você curte literatura, escrita, criatividade, considere esmagar o botão de inscreva-se, esmagar o botão de like e comentar alguma coisa aí para nós, tá? Para fortalecer o trabalho. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. E não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.